todos. Boa noite. A turma que teve aí no fim de semana sou eu de novo, que estou voltando aqui a casa. É uma alegria muito grande estar aqui, na morada, que possamos nós também, nesses momentos que se iniciam, que já se iniciaram da nossa chegada até aqui, mas principalmente nesse que a gente começa a trazer algumas reflexões, que possamos ser também a morada da mensagem do Mestre. Que estejamos abertos não só com o raciocínio, com o entendimento, mas principalmente com o coração. A temática de hoje não é uma temática simples, nem para falar e nem para ouvir. No momento quando a gente faz esse tipo de trabalho na casa espírita, fica vazio. Nos últimos anos, talvez agora com uma divulgação um pouco maior da necessidade de a gente falar sobre essa temática, a gente vê o público se interessando em conhecer, as necessidades se manifestando, mas sempre existe uma fuga quando se fala na questão do suicídio. Agora, como entender o processo do suicídio e, mais especificamente, o processo da prevenção ao suicídio, se nós não olharmos de uma forma um pouco mais detalhada sobre o que nos leva, o que nos motiva quando nós pensamos na morte. O que nos leva, o que nos motiva quando nós pensamos na vida. O que nos leva e o que nos motiva quando nós pensamos em nós mesmos. Nem sempre é fácil entender os mecanismos, por mais que a gente tente, dentro das reflexões da doutrina espírita, que traz uma luz de conhecimento que tenta nos expandir a percepção para além da matéria, na lida do dia a dia, no mundo onde a tinta da matéria ainda colore muito dos nossos quadros diários, nos desconectarmos de uma vivência mais imediata, que busca respostas mais concretas sobre questões como a dor, como o sofrimento. A perspectiva de entender a prevenção não deve se limitar simplesmente, como a gente muitas das vezes ouve, na melhoria da qualidade de vida, na melhoria do bem-estar, numa construção melhor de expectativas de vida, que são valores realmente importantes. Mas a compreensão de como se prevenir o suicídio deve nos convidar a um olhar mais atento para quem realmente somos, para o que realmente significa a morte, para o que realmente em cada um de nós se faz ainda necessário o sofrimento. Entender a morte como um fim é uma leitura muito simplista e equivocada dos momentos que ainda vivemos. E não é muito difícil a matemática de que se está ruim, eu não quero mais. Se a comida não está boa, eu deixo de comer. Se o relacionamento não está bom, eu termino. Se a vida não está boa, eu ponho fim. Mas será que é esse o entendimento das necessidades que nós realmente temos de passar? Essa perspectiva de buscar entender um pouco mais além o que sentimos, por que sentimos e as necessidades que ainda habitam em cada um de nós, é o que melhor vai nos ajudar a compreender o processo de prevenção do suicídio. Estarmos aqui conversando, trazendo essa temática, sem dúvida nenhuma, que já é um caminho nesse processo. Por muito tempo,
O suicídio foi visto como tabu, como desinformação, como um crime. Sabia que teve uma época que não podia suicidar, que era crime? A pessoa se matava e já era uma criminosa, e quem respondia muito por isso eram os seus familiares, que tinham que dar conta do que a pessoa fez. Quanto do silêncio ainda não existe sobre o suicídio? Famílias onde ele acontece e não se fala. Esses movimentos de medo, ignorância, tabu, são estigmas sociais ainda que nós precisamos avançar para que tenhamos um olhar sobre o suicídio de uma forma mais clara, que possa atender às reais necessidades que esse tema convida. Então, estar aqui, nos debruçando sobre essa temática, sem dúvida nenhuma já é uma atividade de prevenção. Mas como se dá e por que falar desta temática? Os números não são pequenos, não são simples. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Eu cheguei meio rápido aqui, estou aqui há pouco tempo, mas se fizer a conta aí, do tempo só que eu estou aqui, quantos suicídios já não aconteceram? Como esse número é presente e tem sido cada vez mais detectado na nossa realidade. Então, trazer essa temática não só para âmbito social, como se tem feito com o Setembro Amarelo, mas também para a Casa Espírita, para que possamos nos preparar melhor, conhecendo melhor essa necessidade que não é pequena. Mas como se dá a prevenção? Como podemos ler ou tentar entender esse processo? Uma prevenção que tocaria a todos nós, uma prevenção que tocaria um público de risco e uma prevenção que tocaria a um público de alto risco. Existem várias formas de tentar falar sobre essa temática. E acho que essa foi a que eu achei talvez que atendesse um pouco a nossa realidade. Como eu, e aí todos, que pensam em me matar, que não pensam em me matar, que não tenho contato com uma pessoa que tentou suicídio, que vivo com uma pessoa que tenta suicídio, como todos podem se prevenir do suicídio. Primeiramente, algumas dicas. Cuidar da saúde física e mental. A saúde mental a gente vai deixar um momento específico para ela. Mas todo o cuidado com o que nós temos, com o instrumento da nossa vida, vai nos permitir habilidades para lidar com as adversidades. Cuidar das relações familiares. Sabemos que não é à toa que estamos inseridos no grupo familiar que nascemos. E quantas das vezes nós temos mais facilidade de nos relacionar com quem é de fora de nossa casa do que quem é de dentro da nossa casa. É verdade ou não? Né? E deveria ser o contrário? Não, deveria ser isso mesmo. Dentro de casa é muito mais difícil. As pessoas estão ali muito mais abertas, falando muito mais do que pensam, com as máscaras muito menos postas. Então é realmente um exercício mais difícil, mas é o nosso principal exercício. É ótimo nós ter uma boa relação na casa espírita, no nosso trabalho, mas é fundamental que nos dediquemos ao cuidado das relações que construímos dentro do nosso lar. Elas também são fatores que nos protegem. Estar aberto para a ajuda. Muitas das vezes nós nos colocamos muito na prática de ajudar. Quero ajudar, fazer caridade, mas não nos abrimos a receber ajuda.
Que postura é essa que eu quero ajudar tanto, mas não deixo que o outro me ajude? Aonde eu estou quando eu me sinto na possibilidade de ser útil, mas não deixo que os outros encontrem em mim abertura para o socorro também? Estar aberto para o conhecimento. E de entre todos os conhecimentos, sem dúvida, o conhecimento de si mesmo é o que mais nos fortalecerá diante das adversidades que possamos encontrar. Integração social. O quanto que eu estou em harmonia com aqueles que estão comigo. No meu trabalho, no meu prédio. O quanto eu estou ali, bom dia, boa tarde, boa noite, por mera conveniência social. Ou o quanto eu me dedico a estar ali preocupado com um bem que é coletivo. Vivência da religiosidade. E aqui, numa casa religiosa, num espaço onde buscamos a conexão com Deus, o quanto nós realmente temos encontrado isso nas nossas buscas. O quanto estar aqui nos ajuda a compreender as dimensões que não se limitam na matéria, que se transcendem a uma necessidade mais imediata, mais emergencial, e nos permite um olhar com maior resignação diante das adversidades, entendendo a presença de Deus como um Pai justo, benevolente e bom. Se nós pensamos no suicídio como algo objetivando diretamente o extermínio da vida, André Luiz vem nos alertar que o suicídio indireto também acontece no momento em que nós, desatento conosco mesmos, nos colocamos em vícios mentais, vícios físicos, descuidos com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Mas se tem uma prevenção que pode se dar para todos, existe uma prevenção que precisa ser mais direcionada para um público de maior risco. Essa prevenção não elimina as primeiras ações da prevenção que a todos cabem, mas começa a ter especificidades. O verdinho é o que todos nós podemos utilizar. O azul começa a ter uma característica específica para um grupo. Pessoas que têm transtorno mental. E aqui a gente está falando de ansiedade, de depressão, de esquizofrenia, de bipolaridade, de todos os transtornos mentais. Hoje se estima que de 90, no mínimo 90% dos quadros dos suicídios se desencadeiam de pessoas com transtorno mental. Agora, somente 30% dessas pessoas têm algum cuidado. Passam com médicos, com psicólogos. O que existe na nossa sociedade, o que existe dentro de cada um de nós, que ao falar de transtorno mental, é na casa do vizinho, na minha não. Ah, isso aqui eu não preciso. O mesmo tabu que envolve o suicídio, muito envolve as doenças mentais. Dentre elas, o transtorno de humor, e aí a bipolaridade, a depressão bipolar, são os maiores índices que podem levar ao suicídio. Em seguida, o uso de substâncias. Álcool, maconha, cocaína, e depois nós vamos ter uma série de outros transtornos também. Isso é frescura, isso é preguiça, isso é falta de vontade, mau caratismo. Fica aí na cama enrolando,
medo de trabalhar, não quer comer, se não tivesse comida em casa, tudo bem, tem comida, não quer comer. Muitas das vezes são essas as falas que nós ouvimos dentro das nossas casas, não compreendendo a dor daquele que está ali. A percepção mais atenta no cuidado da família passa por isso. Emmanuel vai tentar fazer um link, nos ajudar a compreender as relações que possam existir entre o suicídio e os transtornos mentais. A gente vai ter que horas mesmo, 8h30? 8h40. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, ele já pegou todo mundo, né? Surgem as distonias orgânicas, derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas na próxima reencarnação, inclusive mutilações, câncer, surdez e loucura. Então ele traz para a gente um começo de raciocínio em que transtorno mental, o que já é detectado hoje pela nossa ciência, transtorno mental é um fator de risco para o suicídio. Ele vem ampliar a nossa visão. O suicídio de ontem pode trazer como sequelas transtornos mentais na atual reencarnação. Então, existe um movimento que não é em desalinho com o equilíbrio da vida. O equívoco, os descaminhos que nós percorremos em algum momento, necessitarão naturalmente de ser revistos no equilíbrio da harmonia e do amor. E a maioria dos casos, então, a gente entende que podem ser prevenidos. Se se trata de um transtorno, a gente faz o quê? Cuida do transtorno. Uma grande maioria dos que cuidam nem pensam em suicídio. Mas se existe, então, uma prevenção que serve para todos, se existe uma prevenção que a gente vai direcionar para um público-alvo, e aí esses que têm transtorno mental, existe uma prevenção ainda mais específica e cuidadosa, que a gente vai direcionar para pessoas que têm um risco ainda maior, pessoas que já tentaram, que têm pensamentos constantes de morte. E aí a gente vai tentar utilizar toda a rede de apoio que a gente pode utilizar, que possa existir para prevenir. Tratamento psiquiátrico, que está aqui dentro. Controle do uso de álcool, de drogas. Lembra que é o segundo item naquela planilha aqui. Restrições a métodos que possam facilitar esse processo. Então, a gente tenta prevenir uma segurança dentro do ambiente que a pessoa está. Educação dos cuidadores. Educação da família que está próxima. E um estímulo à vivência religiosa. Alguns fatores de riscos que podem auxiliar. Não dá para mim, cara. Começando a ficar seco já aqui. Que podem nos auxiliar nessa detecção, dividido em 4 tópicos: doenças mentais, repetindo um pouco do que a gente já falou, a depressão, o transtorno bipolar, aspectos sociais, e aí vem uma prevalência maior no gênero masculino, nas idades de 15 a 30 anos, pessoas que não têm filhos, moradores de área urbana, desempregados, pessoas com isolamento social, aspectos psicológicos, pessoas que vivenciam perdas recentes. E como compreendemos o que é a perda? Pessoas com pouca resiliência.
Pessoas com uma personalidade impulsiva precisam de maior atenção nossa. Obrigado. E condições drásticas de saúde. Doenças orgânicas incapacitantes, dores crônicas. Esses fatores, quando associados, tornam o risco ainda maior. Alguns sinais de alerta que nos cabe a atenção. Eu preferia estar morto. É difícil encontrar pessoas que passam por situações de desespero no seu sofrimento e trazer esse tipo de fala. Eu não posso fazer mais nada. Para mim, acabou. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor, um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Atenção quando ouvir essas frases. São frases que devem nos chamar. Atenção quando nós falamos essas frases. É hora de procurarmos ajuda. E como a gente pode fazer? Como a gente pode ajudar? Primeiro passo, identificar. Estar atento aos sinais, aos comportamentos das pessoas próximas de você. O quanto nós estamos realmente atentos às pessoas que estão ao nosso lado. Vocês já repararam que está lá de vocês aí? Pode olhar quem não olhou ainda aí. Sabe que roupa que está vestindo? A cor do sapato, qual que é? A gente já está aqui uns 40 minutos e a gente não sabe quem que é que está do lado da gente. Às vezes vem toda quarta-feira aqui, mas parece que nunca viu. E se isso acontece aqui, isso acontece em nossas casas também. Estamos do lado da pessoa todos os dias, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A gente quer às vezes é distância. Como vai poder identificar? Como vai poder ajudar se a gente não percebe quem está do nosso lado? Depois de identificar, avaliar. Avaliar a gravidade da situação de forma cautelosa e sem julgamento. Esse é um ponto importantíssimo. E para isso não basta perceber quem está do nosso lado. É preciso que nós estejamos realmente ao lado dessa pessoa. É preciso que nós nos abramos. Abramos não existe, né? Nós nos abrimos. Abramos para quem está ao nosso lado. Para ouvir sem julgar. Para querer realmente saber o que está acontecendo. Já viu criança quando você conta uma história para ela? Ela fica ali te olhando, os olhos brilham, ela quer ouvir, quer saber. É assim que a gente tem que estar ao lado para conseguir avaliar. Estamos aqui do lado dessas pessoas que estão junto de nós, também com suas dores, com suas preocupações, e vocês sinalizaram com a cabeça que perceberam como elas estão, sabem, viram como é que elas estão, as roupas que estão usando. Mas vocês as cumprimentaram? Ao chegar aqui, se cumprimentaram? Olharam nos olhos? Ou foi o cumprimento social? Tudo bem, tudo bem? Tudo bom, tudo bom? Pode se cumprimentar, pode olhar para o lado. Vamos lá.
Olha para quem está do seu lado aí, cumprimenta. Aqui é uma casa de Jesus. Quem vem na casa de Jesus e não sente o Jesus em cada um de si e no outro, tem que voltar na casa de novo para tentar entender o que está acontecendo. Temos que estar aqui exercitando todo o trabalho de identificar, de avaliar, de querer ouvir como o outro realmente está. Porque aqui ainda existem máscaras que a gente se veste para esse processo, que nos facilitará isso em momentos, em nossos lares, com as pessoas que nós temos as nossas dificuldades, das pessoas que a gente quer dar sermão em vez de querer simplesmente ouvir. E aprender a manejar, aprender a juntar as possibilidades que existe de oferecer algo que você já tem ou algo que você não tenha, mas que sabe junto dessa pessoa buscar. E por fim, encaminhar. Encaminhar para onde? Se eu percebo, avalio que tem um risco, me coloco a ouvir esse risco, busco uma forma de ajudar. A principal forma, depois dessa escuta, é o encaminhamento. E aí é imprescindível que nós encaminhemos para o atendimento médico. Médico psicológico, pensando na medicina da terra. E nós que compreendemos a medicina espiritual, trazer para esse ambiente que é um verdadeiro hospital. Aqui estamos aprendendo com uma escola a nos conhecer, a nos envolver, mas também a nos doar, a oferecer o que temos de melhor, e podemos fazer isso de diversa forma. Atento com os que estão aqui conosco, num boa noite sincero, numa preocupação que nós dividimos, num abraço e num cumprimento, mas nas energias espirituais que aqui também são fornecidas durante os passes, a água fluidificada, o trabalho de desobsessão e principalmente na proposta da vivência do Evangelho, a proposta de compreender verdadeiramente a mensagem de nosso Mestre Jesus. O seu processo de busca de um entendimento maior de um Deus que é Pai, que cuida de cada um de nós, que não permite que nada aconteça se não tiver envolvido a sua bondade, a sua justiça. A compreensão do processo encarnatório como uma oportunidade de crescimento para cada um de nós, seres imortais, que necessitamos do sofrimento, das dores, das alegrias, como experiências de amadurecimento e de realinhamento nos descaminhos que nós, por vezes, traçamos dentro do caminho do amor. Estar aqui não é simplesmente um espaço onde você vai ter um trabalho de socorro, de desobsessão, de energias fluídicas, magnéticas atuando. É principalmente um convite a nos encontrar, identificar os nossos sentimentos mais desagradáveis, no ódio, na raiva, a oportunidade do despertar do amor. Identificar, descobrindo em cada um de nós que nos caminhos que às vezes nos parece
de tristeza, há o encontro da alegria. Nos caminhos onde encontramos com o sofrimento, temos a oportunidade de fortalecer em nós a esperança. Nos caminhos aonde nós detectamos o medo, o desespero, encontrar uma oportunidade de nos entregar à fé, despertando em nós um olhar mais profundo do que somos, permitindo olhar para aqueles que estão à nossa volta, como irmãos que caminham conosco, que necessitam, como nós, de atenção, socorro e amparo. A prevenção do suicídio, então, não vai se dar simplesmente com mudanças que a gente tenta estabelecer com as qualidades de saúde, física, de padrões sociais melhores. Tudo isso tem o seu valor, mas se não identificarmos a necessidade que temos em nós de lidar com nossas dores como oportunidade de crescimento na conexão que temos com Deus, ainda estaremos prevenindo, mas não atingindo toda a prevenção. Acho que o nosso tempo deu. Espero que vocês, de alguma forma, se sintam um pouco mais amparados com essa proposta da prevenção como uma forma de se conhecer, de se perceber, se conectar com sua dor e, nesse caminho, facilitando o encontro com o outro, despertarmos também para a bondade de Deus, nosso Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Desculpe a correria, e que esses momentos em que a gente fala de um tema tão difícil, que causa tanta dor para os que vão, para os que ficam, possamos também encontrar o equilíbrio dessa outra ponta, buscando amenizar esse sofrimento com as possibilidades que temos em nós de doar ao mundo. Uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez pelo convite de estar com vocês. Eu vou pedir que busquemos então neste momento elevar os nossos pensamentos à doce figura de nosso Mestre Jesus. Senhor, aqui estamos em Teu nome, gratos pela oportunidade da vida, gratos por esta noite, por esta casa, por esta doutrina, Senhor, que ajuda-nos a caminhar diante de nossas dificuldades, diante de nossas possibilidades. Rogamos que a Tua paz envolva os nossos lares e leve, Mestre, aos corações esta paz que aqui sentimos. Fortaleça em nós e naqueles que ainda passam por a sua cabeça a ideia de desistir da oportunidade bendita da vida, a força da fé, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.